papos, né, sobre saúde mental ao seu público. Bacana. Doutor Eduardo, vamos falar então sobre o TOC, né, que é mais conhecido esse termo. O que seria o transtorno obsessivo compulsivo? Sim, vamos lá então. O TOC é um transtorno que a psiquiatria estuda e se ocupa. O TOC atinge 1 em cada 50 pessoas em nosso país. Há estatísticas que dizem que até 8 milhões de brasileiros sofrem desse transtorno. É um transtorno que causa déficit na vida e que a pessoa pode demorar até uma década para buscar ajuda. Ele tem uma data, ou melhor, uma idade onde a ciência consegue ver quando que começa, o que desencadeia. Conta pra gente esse processo. Claro. O que já sabemos sobre isso? Muitos casos, na infância, adolescência, ele pode já se manifestar ou apresentar traços desse transtorno. Então é muito comum já precocemente a pessoa pelo menos apresentar alguns sinais de que esse transtorno pode se manifestar. Basicamente, ele inicia, não necessariamente, não é uma regra, mas ele inicia em adultos jovens, ok? Sabemos também que se você tiver um parente de primeiro grau, portador de TOC, você pode ter até 10 vezes mais chance de desenvolver. A questão genética também pode influenciar então? Sim, sabemos que há fatores genéticos, há fatores emocionais, fatores da vida, é uma série de fatores, incluindo os neurobiológicos e os ambientais. A união disso pode manifestar esse transtorno, que sabemos que muitas pessoas não buscam ajuda, demora muito, porque o pessoal fala, qual que é a diferença das manias, das superstições e dos sinais clínicos do TOC? Quais são? Então assim, a gente sabe que uma pessoa que tem uma superstição, por exemplo, um jogador de futebol que faz algum sinal religioso, nome do Pai, nome do Filho, Espírito Santo, enfim, antes de entrar no campo. Bem, é uma superstição dele, ele tem isso dentro da sua cultura, ele faz isso uma vez e segue o jogo. Por exemplo, tá? Agora uma pessoa que tem que fazer várias e várias vezes, o jogo já está começando e a pessoa não consegue pisar dentro do campo devido a estar preso a esse ritual. Isso pode ser manifestação do TOC, sabe, Mário? Que é um transtorno onde existem obsessões e compulsões. Eu ouvindo o doutor falar, eu imagino que para a ciência você poder identificar esse divisor de águas entre a mania e a doença é bastante complicado, né, doutor? Isso. Porque tem pessoas que já trazem, assim, como você falou, suas manias, né, seus hábitos, né? Você falou da pessoa ficar se benzendo, outras batem na madeira, né? Outras não saem de casa sem o seu amuleto da sorte, enfim, cada um, como diria minha avó, cada louco com a sua mania, né, doutor? Mas como é que a ciência consegue achar esse divisor d'águas? Não, opa, isso aí já está passando do limite. Isso. O que nós sabemos? Então vamos caracterizar um pouquinho mais sobre o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. O TOC, ele é caracterizado por essas obsessões. O que é uma obsessão? Uma obsessão são pensamentos, imagens ou impulsos intrusivos, eles aparecem, né, na pessoa e eles ficam se repetindo e causam sofrimento. São desconfortáveis, é um sofrimento emocional. E muitas vezes pode ter também ou não as compulsões, que seriam alguns atos, comportamentos para aliviar. Ou seja, vou dar um exemplo, pessoas que têm a característica de contaminação. Então, na minha cabeça, a pessoa em algum momento até reconhece que isso é excessivo, que isso foge um pouco do padrão, entre aspas, da normalidade, mas ela não consegue se ver longe disso. E isso se repete dia a dia e vai atrapalhando a vida. Então, há um pensamento obsessivo, extremamente repetitivo, que eu encostei em algum lugar e estou contaminado. Para aliviar isso, eu tenho que lavar minha mão exaustivamente.
para aliviar e reduzir esse sofrimento psíquico, esse sofrimento emocional, essa ansiedade. Antigamente, em outras classificações, o toque estava dentro dos transtornos de ansiedade. O novo manual, a 5ª versão do DSM, já coloca como espectro do transtorno obsessivo compulsivo, que é uma doença muito extensa e com diversas linhas. Então, por exemplo, essa pessoa ela vai ter que ficar presa a esse ritual várias vezes, porque senão há um sofrimento muito grande, a pessoa sofre e atrapalha a vida. Ela vai passar às vezes horas presa durante o dia nestes rituais. Então é um conjunto de obsessões e pode ou não aparecer compulsões e atrapalha a vida. Essa é a diferença, Mário, da superstição. Você chegou bem onde eu ia comentar, doutor. Então podemos pensar que a obsessão, diferentemente das manias, é tudo aquilo que vem interferir na qualidade de vida daquela pessoa e também quem vive em torno dela. Porque eu imagino uma pessoa, por exemplo, você falou aí de lavar as mãos, ou tem pessoas que tomam aquele banho compulsivamente, né? Ele atrapalha todo o modo operandi de uma casa, de uma família. Tem pessoas que não podem tocar no prato de comida, enfim. É por aí, doutor? Isso, é mais ou menos isso. A pessoa ela vai estar presa. Geralmente essas pessoas demoram muito para buscar ajuda, sofrem muito. Primeiro, pelo estigma. Nossa, estou ficando louco. Há esse estigma, esse preconceito. Se eu ir buscar ajuda, as pessoas já me chamam de louco pelas minhas manias, pelos meus rituais. Então existe essa vergonha de buscar ajuda. Há também aquela questão, será que eu consigo controlar isso sozinho? E também é uma questão, será que isso realmente é uma doença? E um dos últimos fatores, há muitas comorbidades. Sabemos que pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo, em torno de 70% delas vão ter transtorno depressivo. Então, além da pessoa estar, entre aspas, preso a isso, sofrendo com essas obsessões, com esses pensamentos, imagens ou impulsos repetitivos, como eu disse, ela vai ter depressão também. Porque pode levar à depressão? Isso, pode ter as duas coisas, que vai impedir muito mais ela também a buscar ajuda. Então pensa, o toque há o toque subsindrômico, há graus, mas de uma maneira geral causa bastante sofrimento. E atrapalha bastante a vida. Há casos, desde casos leves, que vai impactar pouco, mas de certa forma incomoda muito a pessoa, mas não vai impactar tanto no teu dia a dia, como há casos que, de certa forma, bastante vão severos. Atrapalhar muito. Você deve ter recebido casos severos aqui na sua clínica, né, pessoas doutor? que às vezes não conseguem nem trabalhar, não conseguem sair de casa, passam horas e horas, 12 horas, 14 horas, entre aspas, presas aos rituais. Medo de contaminação. Eu fico imaginando, ouvindo o doutor Eduardo falar, eu fico imaginando agora, nessa época que infelizmente nós estamos vivendo, época de pandemia, como uma pessoa assim deve sofrer ainda mais com isso, né, doutor? Isso, a pandemia é um super estressor planetário, né, a todos os seres humanos, preocupações. Uma pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo e ainda que tem essas obsessões de contaminação, vai estar propensa a sofrer mais, né? Por isso faz-se necessário buscar ajuda, passar por uma avaliação. Na dúvida, buscar ajuda. O primeiro passo é a aceitação da comorbidade, doutor? Por parte de quem tem, por exemplo, transtorno, você falou que a pessoa tem vergonha, não quer admitir. O primeiro passo para o tratamento é a aceitação? Não necessariamente, é muito importante a pessoa ter essa consciência, só que ela precisa dar o primeiro passo. E geralmente, vamos falar agora um pouquinho, até para finalizar, do tratamento. Bem, vai necessitar de tratamento, tá? E o que consiste o tratamento? Remédios, a parte psicofarmacológica com o médico psiquiatra, este acompanhamento, e com psicólogos também. O que é indicado, a terapia cognitivo comportamental para controle disso, é um tratamento combinado. Há uma série de estratégias para controle do toque, mas primariamente o tratamento psicofarmacológico e psicoterápico. Então, essa aceitação seria pelo menos a aceitação de buscar ajuda. Mesmo que ela não entenda naquele primeiro momento,
ela necessita buscar ajuda, senão vai ficar anos, e como eu disse, há pessoas que ficam até uma década vivendo uma vida limitada. Vivendo uma vida limitada. Então ela buscando ajuda, cabe ao profissional que está orientando essa pessoa, ajudando ela nesse processo de tratamento, fazer essa parte dessa psicoeducação oriental que tem tratamento, que tem controle e faz se necessário. É isso, Mário. Bom, o importante é isso. Pelo teu expertise, doutor, é uma doença tratável ou controlável? Como é que funciona isso? Uhum. Sim, é uma doença tratável e controlável, esse é o ponto bom. A medicina, o Brasil tem vários grupos de pesquisa sobre toque. O nosso país, em relação a esse transtorno, digamos que é bem avançado as pesquisas científicas. Então sabemos que sim, né, para todos os casos vai ter um determinado tipo de tratamento, há algumas medicações que podem ser usadas. A ideia é que todo esse sofrimento, todos esses sintomas chegam num nível que não atrapalhe mais tanto a vida e a pessoa volte à sua funcionalidade. Que bom, gente. Qualidade de vida. Bom, gente, é importante saber então que conhecer um pouco mais dessa patologia e saber que tem tratamento. Muito bom. E o Dr. Eduardo, gente, é um médico bastante atuante nas redes sociais, ele comunga que informação é poder, e lá nas redes sociais ele coloca muito sobre esses temas, para você entender um pouco mais sobre a saúde mental. Dr. Eduardo, quais são os canais que as pessoas, o público de casa pode encontrar sobre os seus dados, informação, enfim? Claro, quem quiser seguir no Instagram é o doutor.alcântara.psiquiatria. Eu também tenho um trabalho de um podcast que é chamado Psiquiatra Responde. É só procurar e seguir ali no Spotify, no Apple Podcasts, nas principais redes de podcast. Só seguir que lá tem vários episódios com bastante informação ao público sobre saúde mental. Muito obrigado, Mário. Eu que agradeço.